14, que a palavra do Senhor vai dizer assim: se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Aleluia. Os irmãos podem se assentar, por favor. O Espírito Santo do Senhor colocou essa palavra no meu coração em decorrer a semana. Eu estava orando e perguntei ao Senhor: Senhor, qual é a palavra que o Senhor quer que eu traga para os teus servos na tua casa de oração? Então o Senhor me colocou essa palavra que está em 2 Crônica, no capítulo 7, versículo 14, que é uma promessa do Senhor falando com Salomão. Então veio algo no meu coração de falar sobre as promessas de Deus. Porque, irmãos, o que acontece? Muitas das vezes o Senhor faz a promessa para mim, para você, para nossas vidas, e o tempo passa. Muitas coisas acontecem, mas a promessa de Deus ainda não aconteceu. E questionamos: por que será que essa promessa não se cumpriu? A de fulano se cumpriu. Estou vendo gente prosperando. Nossa, estou vendo gente voando. E aquilo que Deus me prometeu ainda não se cumpriu. Por quê? Porque a promessa que Deus fez para mim e para você ainda não se cumpriu. Para podermos entender daquilo da promessa que Deus faz para mim e para você, a promessa de Deus sobre a minha e a tua vida, ela tem um propósito, meu irmão. De vários propósitos que a promessa de Deus tem, eu separei 3. Um dos propósitos da promessa de Deus na minha e na sua vida é se redimir. Nós temos que se redimir no Senhor. É a missão do Senhor, porque a promessa vai trazer esse propósito de remissão, de se redimir na presença de Deus. O segundo propósito que eu separei da promessa do Senhor é conduzir. A promessa do Senhor, ela te conduz no caminho perfeito e agradável do Senhor. Porque quando o Senhor faz a promessa para mim e para você, é com o propósito também de te conduzir na presença de Deus. Então, isso também é um propósito da promessa de Deus na minha e na sua vida. E a terceira coisa que eu coloquei no propósito da promessa de Deus para mim e para você é abençoar o seu povo. Um dos propósitos da promessa é nos abençoar, porque a palavra do Senhor diz que Deus, Ele é galardoador, Ele é aquele que abençoa. E um dos propósitos da promessa que Ele faz para mim e para você é para nos abençoar também. Ou seja, já vemos que o propósito da promessa é redimir, é conduzir e abençoar. Esses são os propósitos da promessa de Deus para mim e para você. Mas, irmãos, também precisamos entender que a promessa, ela tem 2 tipos de promessas. Nós temos a promessa que é incondicional ou a condicional. Fabrício, o que é a promessa incondicional? A promessa incondicional vai ser aquela que não depende
dos nossos atos em relação com o Senhor. Ele falou, ele vai cumprir. Posso te dar aqui uma dica de uma promessa incondicional que o Senhor fez, porque ela não vai depender dos meus atos, nem do meu agir, nem do meu fazer, porque o Senhor já fez essa promessa e Ele vai cumprir, independente se a gente esteja na presença fazendo ou não. Uma dessas promessas é a vinda, a volta de Jesus. A gente pode ver em 2 Pedro, no capítulo 3, no versículo 4. É uma promessa, mas isso é uma promessa incondicional, que não vai depender de mim, de você, do nosso agir, dos nossos atos, mas sim uma promessa que Ele fez para a sua igreja. Outra promessa que Ele fez para a igreja é o triunfo da igreja sobre o poder do maligno. E nós podemos ver em Mateus, no capítulo 16, no versículo 18, quando vai falar que a porta do inferno não prevalecerá contra a tua igreja. Isso é uma promessa incondicional. O Senhor já fez. Também podemos ver mais uma promessa que é incondicional: o julgamento dos pecadores impenitentes. Se encontra em Atos, capítulo 17, no versículo 30 e 31. Essas são as promessas incondicionais. Mas agora eu venho para a promessa condicional, que ela é relativa, individual a cada um de nós. Porque quando o Senhor faz uma promessa para mim e para você, Ele coloca as condições para poder se cumprir. E a promessa condicional, ela é diferente da incondicional, porque ela depende das nossas condições, ela depende dos atos, de a gente estar fazendo ou não. E é aqui que eu começo a entrar profundamente na palavra do Senhor. Porque perguntamos às vezes por que a promessa de nossas vidas ainda não estão se cumprindo. Aí eu pergunto para você, igreja: será que você está dentro das condições que o Senhor colocou para você? Será que você está cumprindo com o propósito que Ele colocou na sua vida? Pois há um condicionamento. Assim como Ele fala com Salomão: se meu povo se humilhar, me buscar, é a condição que o Senhor nos dá. E uma dessas condições que o Senhor coloca sobre mim, como você, eu começo com a primeira condição: é buscar o Senhor. Buscar o Senhor enquanto se pode se achar, invocar enquanto está por perto. Uma das condições da promessa que Deus faz para mim e para você é estar buscando Ele a todo momento. É estar servindo ao Senhor. Precisamos buscar a Ele. Precisamos o adorar em espírito e verdade, meus irmãos. Uma das condições que Ele tem colocado para Ele cumprir a promessa é buscar o Senhor. Porque Ele quer aqueles que o adorem em espírito e verdade. E mediante a dificuldade e a adversidade, temos que buscar a Deus. Não podemos deixar os problemas, os empecilhos, nos parar, nos desanimar. Mas temos que focar no Senhor. O buscando
em espírito e em verdade. A segunda condição que eu falo para que Deus possa cumprir a promessa em nossa vida é deixar o caminho do ímpio. Ou seja, deixar os caminhos maus. Andar contra toda a maldade desse mundo que é perverso. Deixar o caminho do ímpio é ir de contra tudo que a Bíblia nos ensina que está errado. É não se confortar com as coisas desse mundo. É andar conforme fazendo a vontade do Senhor. É deixar o caminho mau. É ser o sal da terra e a luz do mundo. É mostrar a diferença. É mostrar que somos luz. Pois os caminhos são maus, meus irmãos. E o que vemos nesse século, nesses dias, são pessoas indo contra a palavra do Senhor, com blasfêmias, heresias, tudo que não provém do Senhor. E é por isso que ele fala que nós temos que deixar os caminhos dos ímpios e seguir o verdadeiro caminho, que é o nosso Senhor Jesus, que ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. É esse caminho que nós temos que seguir, o caminho da verdade, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. A terceira coisa que eu falo para os irmãos, que é uma condição para que as promessas de Deus se cumpram em nossa vida, é abandonar os pensamentos egoístas. Aleluia! Abandonar o seu pensamento egoísta. Abandonar o seu eu e viver o nós. Porque Jesus vai falar: amei uns aos outros como eu vos amei. É o corpo de Cristo. É uma unidade. Não há uma separação. Não é um só. Porque sozinho você não consegue. Mas quando você está unido, somos fortes. E é por isso que temos que abandonar todo pensamento egoísta. Tudo aquilo que nos separa de uma plena comunhão com os nossos irmãos. Porque esse é o corpo de Cristo. Como é que você vai viver o agir de Deus? Vai receber a glória de Deus se você não consegue ter união e comunhão com o seu irmão? É por isso que todo pensamento egoísta, todo ato egoísta tem que cair por terra, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se isso está atrapalhando a tua caminhada, lança fora. Porque é preciso ter comunhão. Porque isso é uma condição de Deus revelar, de chegar ao propósito das promessas na minha e na sua vida. É uma condição. Se você não cumpre essa condição, não tem como o Senhor realizar a promessa que Ele te fez. Porque entenda, servimos a um Deus santo e um Deus que exige santidade de mim e de você. É um requisito do Senhor tirar todo o pensamento egoísta e começar a viver a unidade.
todo ódio, toda angústia, todo rancor, toda mágoa que você tem pelo seu irmão. Ele me feriu, ele me magoou, ele me afligiu. Joga por terra em nome de Jesus. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, mas ele fará. Pedro pergunta para Jesus quantas vezes ele devia perdoar, se era 7 vezes, e Jesus manda perdoar 77. Ou seja, o perdão, ele é libertador. Quando você usa o perdão, minha irmã e meu irmão, aleluia, é um alívio, é um refrigério que vocês, aleluia, na alma, dá uma alegria. Por quê? Porque você está perdoando. Não pense que o perdão está libertando, é para libertar aquele que você está perdoando. Não, o perdão é para libertar você. O perdão é para poder te libertar, tirar todas as amarras, para deixar Deus agir livremente. É por isso que é preciso não se livrar do pensamento egoísta. Isso é uma condição para que a promessa de Deus se cumpra em nossas vidas. Mais uma condição é se converter. É preciso se converter. Também é uma condição para que a promessa de Deus seja cumprida em nossas vidas. Se converter do mal, dos caminhos pecaminosos. Nascer de novo. Em João, no capítulo 3, a partir do capítulo 3, nós vamos ver o nosso Senhor Jesus falando com Nicodemos, que é preciso nascer de novo. É preciso se converter. É preciso se entregar verdadeiramente na presença do nosso Senhor. É preciso deixar fluir a nova criatura. Porque o que adianta você começar a seguir a palavra se você não quer se converter, você não quer nascer de novo, se você não quer mudar as suas atitudes, se você não quer se transformar? Não há libertação se não houver transformação. Por isso que é preciso se converter. É uma das condições para que Deus venha cumprir a promessa na minha e na sua vida. Se converter, nascer de novo, ser uma nova criatura. É preciso se converter de todos os caminhos maus, de tudo aquilo que tira da presença do Senhor, de tudo aquilo que te afasta de Deus. É preciso se santificar, é preciso buscar o Senhor em espírito e verdade. É preciso se sacrificar, porque não há sacrifício, não há vitória sem sacrifício. O próprio Senhor Jesus vai dizer: e no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Ele não disse que seria fácil, ele não disse que seria uma derrota, mas ele disse que teria aflições. Mas o melhor,
ele falou: vai ter aflição, mas vocês vão vencer em nome de Jesus. Ou seja, e mediante a dificuldade e adversidade, nós já somos vitoriosos. Por quê? Porque o preço ele pagou lá na cruz. Como o Eliel pregou no domingo passado, o preço já foi pago. Aleluia! Ele já pagou. Agora é a minha e a sua hora de retribuir. Se convertendo ao Senhor, entregando o caminho ao Senhor, fazendo conforme a vontade do Senhor. Porque quando obedecemos a palavra de Deus, o agir dele, meus irmãos, aleluia, é maravilhoso. Acontecem coisas que nós não acreditamos. Falamos: Senhor, é possível? Esse é o agir de Deus em nossas vidas. Mas é preciso você estar dentro das condições que Ele põe, porque não é de qualquer maneira. O Senhor não entrega nada para ninguém se você está de qualquer maneira. É preciso se santificar. É preciso buscar se lavar no sangue remendo de Jesus. Mas uma condição é preciso para que as promessas de Deus venham se cumprir em nossas vidas: voltar-se exclusivamente para Deus. Mais uma vez eu vou repetir: para que as promessas de Deus venham se cumprir, é preciso você voltar-se exclusivamente para o Senhor. Mateus, no capítulo 6, no versículo 33, vai dizer: aleluia, fugiu, glória a Deus, aleluia, oh Deus poderoso. Buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos será acrescentada. O Senhor, Ele tem que ser exclusivo na minha e na sua vida. Isso é uma condição. Você pode ver que quando eu começo lendo no capítulo 7, versículo 14, quando o Senhor está dizendo para Salomão: se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face, busca. Se meu povo é o que eu estou falando, ser exclusivo do Senhor. Ele tem que ser exclusivo do Senhor. Ah, mas ele é exclusivo na minha vida, Fabrício. Será que ele está sendo exclusivo na sua vida, verdadeiramente? Porque muitas das vezes deixamos de vir para a casa do Senhor de adorar por coisas banais. Às vezes deixamos de adorar a Deus para ir ao shopping, para ir em uma festa, para ficar em casa. Deixamos às vezes de adorar, de buscar ao Senhor, porque às vezes simplesmente estamos tristes. Ah, Senhor, eu estou triste. Porque eu estou triste
triste, eu não vou na tua casa. Mas o Senhor, Ele não é exclusivo na sua vida. Não é Ele que da nossa tristeza transforma em alegria. É por isso que eu comecei lendo na leitura devocional no Salmo 125. Os que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. É essa exclusividade que Deus quer de mim e de você, a total confiança na qual a irmã Norma aqui testemunhou. E para entendermos daquilo que o Senhor fala, como Ele promete, irmão, aleluia, Ele faz. Jeremias capítulo 1, no versículo 12, vai dizer assim: e disse o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Eu velo sobre a minha palavra. Se o Senhor é aquele que vela pela sua palavra, aí eu te pergunto mais uma vez, por que a promessa ainda não se cumpriu? Aí, mais uma pergunta eu faço para vocês nessa noite. Vocês estão enquadrados dentro das condições que eu falei aqui? Então agora vocês vão começar a entender que se algo ainda não se cumpriu, não é por causa que Deus não quer fazer, mas é você que não se enquadrou ainda nas condições que Deus colocou. Porque quando você se coloca na posição, quando você se coloca na brecha, Deus começa a mover, a mudar. Ele entra com providência e muda a história. O maior problema das promessas não ser realizada na minha e na sua vida ainda é porque não estamos nas condições que o Senhor colocou para nós. E é por isso que nessa noite eu venho trazer essa reflexão. Por isso que nessa noite eu estou trazendo para os irmãos, para que a promessa do Senhor venha se cumprir na tua vida. Se coloque na posição, se coloque na condição, para que Ele venha fazer. Não é Ele que está falhando, não, porque Ele zela pela sua palavra. Mas somos nós que não nos colocamos na posição para que Ele venha fazer e cumprir a tua palavra. Olha que coisa mais interessante. Ezequiel, no capítulo 24, no versículo 14, vai dizer assim: o Senhor disse, serás assim e o farei, serás assim e o farei. Não tornarei atrás e não pouparei, nem me arrependerei, conforme os teus caminhos, conforme os teus feitos, te julgarão, diz o Senhor Jeová. O profeta Ezequiel está dizendo que Deus, o Senhor, Ele não se arrepende. Se Ele te prometeu, Ele não se arrependeu. Ele não se arrepende daquilo. Ele não volta atrás da sua palavra. O nosso Senhor, Ele é imutável. Ele não muda. É por isso que eu te digo que o que Ele te prometeu, Ele vai cumprir. Mas há uma condição de você estar na presença e posicionada no propósito que Ele quer para a tua vida. Porque entenda, Ele não vai entregar nada para nós de qualquer maneira, não. É por isso que precisamos estar dentro das condições
que Ele tem nos colocado. E qual é essas condições, Fabrício? É se buscar o Senhor, deixar o caminho do ímpio, abandonar os pensamentos egoístas, se converter e voltar-se para Deus. Quando a gente faz esse conjunto de condições, aí o Senhor está vendo que estamos preparados para receber aquilo que Ele prometeu. Porque o que o Senhor tem preparado para mim e para você, nem olhos viram e nem ouvidos ouviram. É algo especial, meus irmãos, aleluia. É uma coisa fenomenal do que Deus tem para mim e para você. Mas é preciso tomar a posição. É preciso estar dentro das condições. Porque se não nos condicionarmos aquilo que o Deus tem falado conosco, a promessa demora a se cumprir. Não porque o Senhor não quer, mas sim porque ainda não estamos na posição. E para os irmãos entenderem um testemunho pessoal meu, se hoje eu estou aqui de pé e também estou na frente desse trabalho, é porque eu tive que me colocar nas condições do Senhor. Porque enquanto eu não me enquadrei, o Senhor não me colocou, porque Ele tinha feito a promessa para mim. E quando eu entendi que eu precisava tomar a posição, que eu precisava me condicionar, Ele entrou com a providência e já começou a mudar a minha história. Assim também não somos diferentes com os irmãos, porque o que Ele tem prometido é algo grande, mas é necessário estar nas condições que Deus quer para nós, porque o obedecer é melhor do que sacrificar. O segredo da vitória está em obedecer a palavra do Senhor, meus irmãos. Não é preciso você querer entender. Não é preciso, porque você não tem que entender. Mas você tem que obedecer. Você tem que dar ouvido à voz do Senhor. Você tem que calar todas as vozes, menos a dele. Porque quando você começa a ouvir aquilo que o Senhor, aquilo que o Espírito Santo tem, e começa a obedecer, a nossa vida começa a transformar de uma tal maneira, irmão. Porque quando o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele fala que Ele ia subir aos céus, mas também ia deixar o Espírito Consolador, ia deixar o Espírito que nos guiaria. É um guia verdadeiro. É aquele guia que te guia na igreja, no trabalho, na rua, seja onde for. Quando damos liberdade para o Espírito Santo do Senhor agir, Ele te guia em todo momento, no teu agir, no teu andar, no teu falar, no teu comportamento. Olha que coisa linda! Ele muda o teu comportamento, Ele muda o teu falar, Ele muda o teu agir, Ele muda o seu pensar. Como deixamos o Espírito Santo nos guiar. Ele livra dos caminhos maus. Ele nos conduz de uma forma plena.
É por isso que é necessário estar dentro das condições, deixar o Espírito Santo agir em você, para que as promessas do Senhor elas venham a se cumprir. Porque mais uma vez eu falo para os irmãos, Deus quer cumprir a promessa na minha e na sua vida, mas é necessário que temos que tomar a posição que o Senhor quer. Tomar a posição é obedecer daquilo que Ele tem falado no seu agir. Esse é o segredo da vitória. É obedecer ao Senhor, se condicionar para que as promessas venham e o nome do Senhor seja glorificado em nossas vidas. É essa palavra que o Senhor colocou no meu coração nessa noite, para mim e para os irmãos. Graças a Deus. Que basta uma ação, um condicionamento para a nossa vida mudar plenamente, para Ele entrar com a providência, para no final nós cantarmos o hino da vitória. E eu deixo essa palavra aqui em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glorificado é o nome do Senhor. Você que está assistindo online. Aleluia. Glória a Deus. Fala para quem está assistindo online. Tem gente assistindo. Aleluia. Eu agradeço a todos que também estão nos vendo nessa live. Que essa palavra possa ter chegado em teu coração. Que ela possa ser viva e eficaz, como uma espada de dois gumes que penetra dentro da alma para fazer a transformação. Aleluia. Agradeço a todos a vocês em nome de Jesus. Amém.